Nivelamento de Biologia e Bioquímica, S1, turno noite, aula de 10 de agosto. Na aula da semana passada, nós começamos a estudar a membrana celular. E um dos primeiros conceitos que apareceram foram os de polaridade e apolaridade. Esses conceitos são básicos, fundamentais para o estudo da membrana celular, uma vez que, como eu disse naquela aula, a célula se encontra em meio aquoso ou úmido. Portanto, existe água intracelular e extracelular. E a membrana celular deve ser capaz tanto de separar dois compartimentos aquosos, como interagir com eles. De modo que a configuração da membrana celular, vocês viram, é análoga à de um sanduíche. É uma bicamada fosfolipídica. Temos superfícies polares na face externa e interna, e a parte central espessa, vamos dizer assim, o grosso da membrana, apolar. Eu comentei com vocês naquela aula um pouco o conceito de polaridade. Muito bem. O que é uma substância polar? É aquela que tem uma distribuição desigual, irregular, heterogênea dos elétrons. Os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva. Então, uma substância polar, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Nesse ponto, há equilíbrio. No entanto, a distribuição é que é desigual. Quer dizer, nós temos na nuvem eletrônica assimetrias. Elétrons mais para um lado do que para o outro. Isso acaba gerando aquilo que a gente chama de carga parcial. Embora a molécula como um todo tenha carga zero, existem regiões dela que são carregadas positivamente e regiões carregadas negativamente. Então, heterogeneidade na distribuição dos elétrons. Isso acarreta a polaridade. Em oposição, a apolaridade, a ausência de polaridade, reflete o oposto. A substância apolar é aquela que tem os elétrons distribuídos de maneira homogênea, uniforme. Então, não existem essas cargas parciais. Não há uma região um pouco mais negativa e outra um pouco mais positiva. A distribuição é homogênea. Para o aluno entender essa questão de distribuição de elétrons, ele precisa entender certos conceitos, como, por exemplo, eletronegatividade. Eu vou falar hoje a vocês também de uma outra situação. É a situação em que existe carga, ou seja, substância carregada. Substância carregada é aquela em que o número de elétrons é diferente do número de prótons. Na substância dita polar, o número de elétrons é igual ao número de prótons. A distribuição dos elétrons é que é heterogênea. Mas quando falamos em íon, em carga, há uma diferença entre o número de elétrons e o número de prótons. Pode ser que haja mais elétrons que prótons, ou mais prótons que elétrons. Nós vamos já comentar esse tema. Muito bem. Esta figura não deve consumir muito do nosso tempo. Muito embora os filósofos gregos, séculos antes de Cristo, cogitassem a existência de uma partícula fundamental que compõe as coisas, que compõe o universo, na verdade, até o século XIX, até meados do século XIX, pensava-se em termos de 4 elementos. Seriam terra, água, fogo e ar. Esse conceito só mudou em 1803 com o cientista John Dalton. Foi a partir do trabalho dele que surgiu o conceito, ou o termo átomo. Por quê? Porque Dalton imaginou, concebeu a unidade, a partícula mínima que compõe a matéria, como uma esfera maciça,
como uma bola de bilhar. Essa esfera que se encontra aí na figura. Para o Dalton, o átomo seria indivisível, daí o nome. Átomo significa sem divisão. Ele não imaginou que pudesse haver partículas subatômicas. E há. Ele não tratou da questão da carga elétrica. Portanto, o conceito de Dalton não servia para explicar a existência de cargas, servia para explicar a existência da massa, já que é uma esfera muito pequena, indivisível, que possui massa. Explica a massa, mas não explica a carga. Esse conceito foi avançando, ainda ao longo do século XIX, surgiu o modelo de Thomson, esse que aí se encontra, conhecido como pudim de passas. Que salto ele deu? O modelo de Thomson pretende explicar, além da massa da matéria, a carga. Ele considera, então, que a partícula fundamental formadora da matéria é positiva. Vejam ali, nós temos uma parte central positiva, com cargas negativas distribuídas na superfície, na periferia. Lembrando, de fato, um pudim de passas. O modelo que nós temos hoje é um modelo que lembra o sistema planetário. É o modelo de Rutherford-Bohr, que só se desenvolveu ao longo do século XX. Esse aí da última figura, à direita, segundo o qual nós temos cargas positivas no núcleo do átomo, cargas negativas na periferia. Essa periferia é chamada de eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Descobriu-se que existem partículas sem carga, que são os nêutrons. Então, atualmente sabe-se, no núcleo estão prótons e nêutrons, e na eletrosfera, conforme o próprio nome sugere, estão os elétrons. Vamos, então, observar aqui um exemplo de átomo no seu estado fundamental, seu estado neutro, e a partir desse exemplo nós vamos generalizar de modo a que vocês possam fixar esses conhecimentos. Eu quero que hoje vocês comecem a utilizar a tabela periódica de maneira muito simples, muito prática, e lembrando que nós vamos nos concentrar principalmente em 6 elementos. Já já falarei deles. Vamos ao próximo slide. Observem, vamos entender o átomo. Este é o modelo planetário de Rutherford-Bohr. Temos um núcleo. Esse conceito é familiar para vocês, vocês viram isso no ensino médio. E temos a eletrosfera. Vamos nos concentrar na eletrosfera. Notem que a eletrosfera possui níveis energéticos ou camadas. Conforme nós veremos, podem ser até 7 camadas. Observe que a primeira camada, quer dizer, essa mais próxima do núcleo, tem o símbolo K. E a partir dela, as letras seguintes do alfabeto. K, L, M, N, O e assim por diante. Observem, então, que os elétrons não se encontram aleatoriamente distribuídos na eletrosfera. Não, eles estão acomodados em níveis energéticos ou camadas energéticas diferentes. Vamos falar um pouco, então, desses níveis? Vejam, como eu disse, as camadas podem ser até 7. Aqui temos a representação da letra K até a letra Q. Cada uma delas comporta o número máximo de elétrons. Professor, como é que eu faço para saber o número máximo de elétrons que uma dessas camadas comporta? Bem, para saber quantos elétrons um nível suporta, você tem que saber quantos subníveis esse nível suporta. Professor, quer dizer então que cada camada ou nível apresenta subníveis energéticos? Perfeitamente. Eu comparo os subníveis a estantes com caixinhas. Imagine, uma prateleira, um estante não, uma prateleira. Imagine uma prateleira com uma caixinha. Uma outra prateleira com 3 caixinhas. Uma outra com 5 caixinhas. E a outra com 7 caixinhas. Professor, então há 4 tipos de prateleiras presentes nessas camadas. Perfeito. Professor, e como se chamam essas prateleiras?
Bom, nessa ordem, temos S, P, D, F. Sepultura para defunto fresco. A química é cheia dessas frases, não é? Então vai ficar muito fácil para você. Sepultura para defunto fresco, níveis S, P, D e F. Professor, esse subnível S, você disse, é uma prateleira que tem uma caixa. Perfeito. O P é uma prateleira com 3 caixas. Perfeito. O D é uma prateleira com 5 caixas. Isso mesmo. E o subnível F é uma prateleira com 7 caixas. Exatamente. Veja, os subníveis estão dentro dos níveis. Professor, então, cada camada tem os seus subníveis. Isso. Professor, todas essas camadas têm esses 4 subníveis? Não. Há camadas que só têm o subnível S, camadas que têm o S e o P, camadas que têm o S, o P e o D, e camadas que têm S, P, D e F. Ah, professor, estou querendo saber o número de elétrons. Tá bom, querido. Em cada caixa cabem até 2 elétrons. Ah, deixe-me ver. Então, como a prateleira S tem uma caixa que é um orbital, ela suporta até 2 elétrons. Isso, garoto, muito bem. O subnível P tem 3 caixas, 3 orbitais, aguenta até 6 elétrons. Professor, então, se uma camada ou nível tiver subnível S e também subnível P, ele vai ter quantos elétrons? Bom, do S você já sabe, 2. E do P? O P não tem 3 orbitais? Cada orbital não aguenta 2 elétrons? 3 vezes 2, 6. Ah, professor, então ficariam 2 do S mais 6 do P. Perfeito. 8 elétrons. Exatamente, garoto. Professor, e o D? O D não são 5 caixas? 5 orbitais, 10 elétrons. E o F? F, 7 caixas, 7 orbitais, 14 elétrons. Professor, então fica 2, 6, 10 e 14? É isso. Então, quem tem S, P e D vai ter os 8 dos anteriores e mais 10 do D. Exatamente. Aí passa a 18, né, professor? Exatamente. Professor, e se um nível tiver todos 4, S, P, D e F? É só somar todos 4. 2, mais 6, mais 10, mais 14. Isso vai dar 32. Eu tenho camadas, então, que suportam um número diferente. Professor, eu vou ter que decorar, professor, essas camadas K, L, M, N. Eu vou ter que saber quantos subníveis elas têm e, portanto, quantos elétrons elas suportam, meu filho. Se você tivesse num curso de química pura, sim, mas não é o caso. Para nós, a química é apenas um instrumento, um recurso para chegar no outro objetivo. Então, você não vai ter que guardar isso. Tudo bem, professor. Então, eu sei que essas camadas, K, L, M, N e assim por diante, tem um número diferente de subníveis, SPDF, e que, portanto, tem uma capacidade diferente de receber elétrons. Perfeito. Existem regras para o preenchimento eletrônico. Nós também não vamos explorar essas regras. Não é necessário para o nosso estudo. Mas há uma maneira ordeira de preencher estes subníveis com elétrons até que a camada atinja o seu número máximo. Vejam aí a terceira informação. Quanto mais distante do núcleo, mais energéticas. Então, observe. Temos aí a camada K e a camada L. O texto está dizendo que quanto mais energética, mais instável ela é, mais sujeita a alterações ela é. Valendo o score das duas camadas que aí estão, qual é a mais estável? K. Quem respondeu? Hamilton. Perfeito. Hamilton, a camada K está mais próxima do núcleo, portanto, ela é mais estável que a camada L. Então, você anota aí o primeiro score da noite. Professor, quando os elementos químicos vão se ligar, todas essas camadas participam? Não, só a última. Como assim? Veja a informação. A última camada, denominada de valência,
contém os elétrons envolvidos nas ligações de cada elemento químico. Professor, significa dizer, então, que essa última camada, que é a mais energética, a menos estável, é a que, de fato, se envolve nas ligações químicas. Perfeitamente. Professor, então, para saber como o elemento químico vai se ligar, eu devo me preocupar apenas com o número de elétrons que ele tem na sua última camada. Isso, garoto, muito bem. Você vai pensar apenas na última camada. Este elemento que aí se encontra tem duas camadas, então a última camada é a camada L. Observem. Só esta camada mais externa, L, vai estar envolvida nas ligações químicas deste elemento, que nós vamos identificar daqui a pouquinho. Valeu, meninos. Prossigamos. Elétrons. Aí estão eles na eletrosfera. Carga do elétron. Relembre do ensino médio. Carga negativa por convenção. Massa do elétron. Ele tem, mas ela é desprezível em relação à massa dos componentes do núcleo. Eu quero que vocês observem aqui o núcleo, vejam. Parecem bolas de bilhar, né? Temos bolas de cor vermelha e de cor amarela. Repare o volume delas. Volume maior do que as bolinhas de cor azul. Isso é para que você correlacione as coisas. Professor, então o elétron praticamente não contribui para a massa do elemento químico. Exatamente. Veja, eu disse praticamente não. A contribuição dele é desprezível. É mínima. Portanto, para efeito de cálculo de massa, a gente não conta a massa dos elétrons. Valeu, galera? Professor, então, nesse caso, o elétron contribui para a carga, porque ele vai dar carga negativa, mas não influi na massa. Exato. Leia aí no texto. Professor, o texto está dizendo que no átomo neutro, seu número é igual ao de prótons. Claro, próton não tem carga positiva? Tem, né, professor? Sim. Então, se o átomo é neutro, é porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Portanto, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Portanto, essas cargas se anulam. Se eu tenho, por exemplo, 8 cargas positivas, tenho 8 negativas e elas se anulam. Por isso a gente diz que o átomo está no estado neutro, descarregado. Professor, se esse número de elétrons for diferente do número de prótons, aí eu estou diante de um íon. Se predominar a carga positiva, esse íon é um cátion. Se predominar a carga negativa, esse íon é um ânion. Bom, já que falamos de carga negativa, elétron, falemos dos prótons. Vejam, carga positiva. Então, é óbvio, o próton também contribui para a carga do elemento químico, assim como o elétron. Mas veja a massa, 1.840 vezes maior que a dos elétrons. Portanto, o próton contribui para a massa do elemento químico. Sim. O próton está no núcleo. Sim. O elétron na eletrosfera. Perfeitamente. Professor, então o próton contribui para as duas coisas. E isso, garoto, não são aquelas bolas maiores que se encontram no núcleo, na figura? Então, elas contribuem para a massa. Como a carga é positiva, contribui também para a carga do elemento químico. Certo? Professor, você disse que no átomo neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons. Sim, isso já foi dito aí, quando nós estudávamos elétrons, e essa relação pertence aos dois. Número de elétrons igual ao de prótons, obviamente, por reciprocidade, o número de prótons igual ao número de elétrons. O número de prótons, gente, guardem isso, corresponde ao CPF, ao RG do elemento químico. A gente chama de número atômico. Professor, então para diferenciar oxigênio, de fósforo, de enxofre, de cálcio, de magnésio, eu diferencio pelo número atômico? Isso. Então eu diferencio pelo número de prótons? Isso. Isso é o número atômico. Símbolo Z de Zorro. Professor, então se eu imaginasse, eu quero transformar um elemento químico noutro, querido, você vai ter que mexer no núcleo. Você vai ter que alterar o número de prótons para aí você alterar o RG, o CPF daquele elemento químico. Guardem isso. Os prótons guardam a identidade do elemento químico.
Finalmente, os nêutrons. Vejam? Nêutron, o nome já está dizendo, ele não tem carga, ele é nêutron. Mas a massa, vejam, é compatível com a massa do próton. Portanto, cerca de 1840 vezes maior que a do elétron. Professor, então o nêutron contribui para a massa, porque ele está no núcleo, mas não contribui para a carga, porque a carga dele é zero e ele é neutro. É isso, professor? Muito bem. Professor, eu vou guardar assim. Os que contribuem para a massa encontram-se obrigatoriamente no núcleo. Perfeito. Prótons e nêutrons contribuem para a massa. Agora, quanto à carga, você vai ter que ver caso a caso, individualmente. Próton positivo, elétron negativo e nêutron, fato, né, pelo nome, não tem carga nenhuma. Meninos, que elemento químico seria este que aí se encontra? Professor, como é que eu faço para saber? Vamos fazer o seguinte, eu disse para você, o CPF, a identidade química do elemento, advém da contagem de prótons. Vejamos, vamos contar? Aqui está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pessoal, eu contei 8 esferas vermelhas. Olhem para a figura, vocês vão contar 8 também. Professor, então esse elemento químico tem 8 prótons. Isso. Então, o número atômico é 8. Isso. E só existe um elemento químico com número atômico 8. Isso. Professor, eu estou verificando aqui o número de elétrons. Vamos contar? Primeiro da camada K. 1, 2. Agora a camada L. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e 2, 8. Professor, ele tem 8 elétrons. Claro, garoto. Eu não disse para você que era o estado neutro? 8 prótons e 8 elétrons. Professor, e se eu quiser saber a massa? Bom, se você quiser saber a massa, tem que contar também o número de nêutrons. Deixe-me ver. Vamos contar aqui as esferas amarelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, então nós temos 8 esferas vermelhas, prótons, e temos 8 esferas amarelas. Perfeito. Professor, então a massa que você falou, ela está no núcleo. A eletrosfera praticamente não contribui. Isso. Professor, então se eu quiser saber a massa, é só somar o número de prótons com o número de nêutrons. Isso. Professor, prótons, 8. Nêutrons, 8. Então, 16. Isso, garoto. Muito bem. Que elemento químico é esse? Valendo história. Muito bem, eu respondo então. Vejam, é o oxigênio. O oxigênio. Vamos lá. Eu disse para vocês, número atômico é igual ao número de prótons. As bolinhas vermelhas. Eu contei com vocês, são 8. Portanto, número atômico, 8. Professor, estou verificando um 8 aqui, acima da letra O. Olhe para a letra O à direita. Vocês estão vendo o número menor acima, o número maior abaixo. Na tabela periódica, eles vão estar representados assim. Número menor acima, o número maior abaixo. Professor, eu já vi aí numa fonte bibliográfica o contrário. Eu vi o número maior acima, o menor abaixo. Faça o seguinte, querido. Preocupe-se apenas em observar o menor e o maior, tá bom? Não importa se está acima ou abaixo. Se a sua fonte varia, quer dizer, se a notação variar para você, você não vai se perder. Porque você sabe que o número menor é o número de prótons. E o número maior é o número de prótons mais nêutrons. Portanto, é a massa. A massa atômica, cujo símbolo é A, tá bom? Não é M, é A. Deixe-me ver, professor. Oxigênio. Este 8 acima, número de prótons. Isso. E esse Z igual a 8 identifica o oxigênio. Isso. Professor, este número abaixo, 16, é a massa atômica do oxigênio. Isso. Ela corresponde à soma dos prótons mais nêutrons. Isso. Mas, professor, eu já tenho os prótons acima. É. Então, se eu pegar o número maior e dele subtrair o número menor, eu chego ao número de nêutrons. Isso. Professor, e se eu quiser saber o número de elétrons? Aí você faz a pergunta. Ele está no estado neutro?
Se estiver com carga zero, não é íon, você sabe que o número de prótons é igual ao número de elétrons, portanto, ele possui 8 elétrons. Olha aqui a eletrosfera, conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Veja quanta coisa você revisou. Esses conceitos são fundamentais, pessoal. São conceitos básicos. Com essa informação, vocês vão poder atuar diante da tabela periódica. E nós vamos falar dela a seguir. Alguma dúvida? Não? Vejam, este PDF que eu vou enviar para vocês, da gravura que está aí, não é de minha autoria. Eu encontrei na internet e baixei o arquivo. Ele é excelente, eu vou enviar para vocês. Há também um pequeno vídeo gratuito no YouTube explicando esse esquema que aí está. Excelente, pessoal. Super instrutivo. Tudo bem? Vamos lá, então. A tabela periódica tem esse aspecto que vocês estão vendo aí no meio. Observem as cores. Azul, violeta, bege, verde e amarelo. Nós vamos nos preocupar principalmente com azul, violeta e verde. Esses que aí se encontram, representados por esse retângulo vertical de cor bege aproximadamente, esses elementos não vão ser de interesse para o nosso objetivo. Ainda assim, a tabela deve apresentar todos a vocês, para que a informação seja completa. A partir de agora, quando vocês olharem para uma tabela periódica, o que é que eu quero que vocês façam? Aqui na extremidade esquerda, vejam este quadradinho azul. Quem está aí é o hidrogênio. Isola o hidrogênio de todo mundo. Ele está mais à esquerda e está no topo. É o primeiro da lista. Isole-o. Agora olhe para a tabela como um todo. Professor, estou vendo aqui a maior parte em cor violeta. Estou vendo ali uma diagonal, uma escada, e a cor verde. Pois bem, simplifique. Imagine essa escada aí como sendo uma diagonal. Por quê, professor? Porque eu quero que você se lembre que abaixo da escada temos o violeta. Acima da escada temos o verde. Professor, por que é tão importante guardar isso? O azul, o violeta e o verde. Veja, o azul é o hidrogênio. O hidrogênio é peculiar. Ele não se encaixa com os demais. Mas, professor, se ele não se ajusta aos demais, se ele é diferente dos demais, por que ele está aí nessa posição? Por causa do CPF dele. Professor, qual é o CPF dele? É 1. A tabela começa com Z, o número atômico, igual a 1. Ele se encontra aí. Professor, aqui está dizendo, hidrogênio, peculiar, não se encaixa. Não é um metal alcalino. Como assim? Querido, esta primeira coluna, onde esse quadrado azul se encontra, é a coluna dos metais alcalinos, mas o hidrogênio é exceção, por isso que ele está sendo destacado. Certo? Há uma outra coluna ao lado, também de metais alcalinos terrosos. Então, preste bem atenção. A gente não vai se preocupar muito aqui em distinguir um metal do outro. A gente vai se preocupar em agrupar os elementos químicos. Por quê? Porque agrupar os elementos químicos, nessas situações, nessas posições, você será capaz de prever como eles se ligariam. Professor, então deixe-me ver. Quando eu olhar para a tabela periódica, eu vou separar logo o hidrogênio, lá no canto superior esquerdo. Isso. Vou imaginar uma diagonal aqui nessa quina, onde eu estou vendo essa escada. Isso. Para baixo, metal. Isso, veja. Metais. Colocar até um metaleiro aí, né? Em geral, sólidos. Mercúrio é uma exceção, ele é líquido. Brilho metálico, tilínton, dúcteis maleáveis e bons condutores de calor e eletricidade. Características gerais dos metais. Olhe para o verde. Professor, então vou olhar para cima da escada. Estou vendo o verde. Isso. São os ametais ou não metais. Por que são chamados assim? Olha as características. Não brilham, são maus condutores e o estado físico varia.
tem o estado físico sólido, estado físico gasoso, estado físico líquido. Portanto, eles são bem diferentes. Professor, eu estou vendo aqui esses gases nobres. Uma rainha do lado, né? Veja, por que gases nobres? Gente, o que é nobreza? Nobreza implica um grau de separação, não é assim? A nobreza não anda por aí, em qualquer lugar. Não é verdade? Dando bobeira. Professor, por que eles são chamados de gases nobres? Por causa da alta estabilidade deles. Não precisam de ninguém. Como assim, professor? Olha, a grande maioria dos elementos químicos na natureza não é encontrada na forma atômica, pura, um átomo só, mas átomos combinados. Os gases nobres são exceção. Por isso que são chamados de nobres. Você vai encontrá-los na forma pura, um átomo só. É importante que você pense nos gases nobres por causa da estabilidade deles. Eles são tão estáveis que, olhe para cá, segundo balãozinho, baixa reatividade. A tendência deles é não reagir com elemento nenhum. Tá? E todos eles são gases. Eles servem de referência para os outros elementos. Vocês vão ver, eu vou destacar isso daqui a pouco. E aqui temos essa parte representada por um retângulo vertical em cor bege, outras divisões, elementos de transição. Como eu disse, eles não serão importantes para nós, não serão importantes para o nosso objetivo. Esta é a visão geral da tabela periódica. Por favor, preste bem atenção. Essa visão aí, eu preciso que ela fique meio que congelada na mente de vocês. Hamilton, fotografe esse slide e coloque no grupo. Eu pedi para o Hamilton fotografar esta gravura, porque eu quero que, a partir de agora, vocês olhem para uma tabela periódica com esses olhos que aí estão. Há um ponto azul, há uma região violeta, uma região verde, uma região amarela. Mas eu vou me preocupar principalmente com o ponto azul, com a região violeta e a região verde. Esses serão os nossos objetos principais de estudo, porque as substâncias das quais eu vou falar, e que vocês vão estudar no curso de biologia, estão aí, nessas regiões. Ou azul, ok? Ou violeta ou verde. Passemos, então, a tabela periódica. Quando eu passar para ela, eu quero que vocês fiquem imaginando esses setores nela. Aí está. Vejam essa região. Vocês estão vendo aqui à direita uma região verde clara, onde temos esses círculos, essas circunferências vermelhas. E note que logo abaixo temos uma região verde escuro. Então, essa região verde escuro, ela está aí marcando para vocês a área limítrofe. Eles eram chamados antigamente de semimetais. Eles ficam entre os não metais e os metais. Então, a nossa escada está aí em torno desses quadrados de cor verde escuro. Para baixo, violeta. Olha o hidrogênio lá no alto à esquerda, tá vendo? No nosso estudo anterior, a gente separou o hidrogênio pela cor azul, mas veja, ele está ali separado com outra cor, mas está separado, porque ele não é metal alcalino. E nessa coluna, no final, à direita, veja a coluna 8A, estão aí os gases nobres. Vamos lá. Eu quero ensinar vocês, nesses 30 minutos que faltam, a usar a tabela periódica de maneira muito simples. Veja, períodos estão em cor verde. Veja esses números à esquerda, de cima para baixo, de 1 até 7, são os períodos. Professor, então os períodos são as linhas. Isso, garoto, muito bem. E as famílias ou grupos, verifique, estão em cor vermelha, de 1A até 8A. Verificaram? São colunas. Professor, então as famílias ou grupos são colunas, exatamente. Professor, você destacou essas aí. Sim, eu destaquei porque essas pertencem à antiga família A, que vai de 1A até 8A. Essa notação não é mais usada hoje. Mas ela é muito útil do ponto de vista didático, por isso que eu vou empregá-la, vou usá-la.
Professor, e essa área aí do meio, de cor bege? Bom, antigamente chamava-se grupo ou família B. Mas nós não vamos estudá-los. Não vamos estudar esses elementos. Vocês vão se concentrar nesses que estão aí, de cor verde e cor vermelha. Quer dizer, algarismos verdes, as linhas. Algarismos vermelhos, colunas. Algumas colunas, não todas. Professor, como é que eu utilizo as linhas? Quer dizer, períodos, quer dizer, números verdes. Filho, cada um desses números indica o número de camadas que todos os elementos daquela linha possuem. Como assim, professor? Olha aí para o magnésio. Estão vendo o magnésio? Mg. Do lado esquerdo, na coluna amarela. O magnésio está onde? Professor, está na terceira linha, linha 3, terceiro período. Isso. Em que grupo? Professor, ele está no grupo 2A. Como o magnésio está no terceiro período ou terceira linha, ele tem 3 camadas. Que camada, professor? K, L e M. Ah, certo. Professor, ele está no grupo 2A. O que é que isso significa? Que o magnésio tem 2 elétrons na última camada. Qual é a camada? Camada M. Professor, então o magnésio tem 3 camadas, K, L e M. E nessa última, que é a M, ele tem 2 elétrons? É isso, professor? É. Professor, eu devo me preocupar com isso? Deve. Por quê, professor? Porque o número de elétrons na última camada é importantíssimo, já que essa camada, como eu disse para vocês, é a camada de valência. É ela que vai determinar a maneira como o elemento químico se combina a outros. E nós vamos nos preocupar principalmente com esses que aí estão com uma circunferência vermelha. Vocês já perceberam que os elementos destacados aí com a circunferência vermelha são o nosso conhecido CHOMPS? Eu não citei CHOMPS na aula de membrana? CHOMPS, CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Professor, então, nos nossos estudos na biologia, nós vamos nos concentrar principalmente nesses 6. Perfeito. Olha aí, garoto. Para facilitar a sua vida, eles já estão marcados nessa tabela periódica. Tudo bem, então? Pergunta valendo score. Quantas camadas e quantos elétrons na última camada possui o cloro? Tem 2 camadas e 4 elétrons. Cloro? São 3 camadas e 7 elétrons na última camada. Quem disse 3 camadas e 7 elétrons? Antônio. Bom, Antônio? Madeiro. Um score para o Antônio Madeiro. Parabéns, Antônio. Queridos, vamos ver o raciocínio do colega de vocês. Procurem lá naquela coluna 7A, o segundo elemento de cima para baixo. Estão vendo aí? Cl é o símbolo do cloro. O colega de vocês verificou que o cloro está na terceira linha. Vejam lá à esquerda, o número 3. Portanto, tem 3 camadas, K, L e M. Quantos elétrons na última camada? O colega de vocês verificou que o cloro está no grupo 7A. Se está no grupo 7A, tem 7 elétrons na última camada. Simples assim. Outra pergunta, valendo score. Quantas camadas e quantos elétrons na última camada possui o elemento químico alumínio? Ah, meu Deus. Qual será? Tem 3 camadas e 3 elétrons. Quem respondeu? Hamilton. Um score mais para o Hamilton. Colegas, vejam. Ele localizou aqui, vejam aí, no grupo 3A, estão vendo a L de alumínio? Sim. Estão percebendo que o alumínio está no terceiro período, quer dizer, na terceira fila de cima para baixo? Portanto, tem 3 camadas, K, L, M. E para saber o número de elétrons, professor, como foi que o colega fez?
Ele olhou para o alto e viu que o alumínio está no 3A. E quem está no 3A tem 3 elétrons na última camada, que é a camada M. M de Newton. Tranquilo? Então, nós já estamos praticando. Vejam aí a terceira informação. No átomo neutro, número de prótons igual de elétrons. Tranquilo, já sabemos. Perdendo elétrons, ele fica positivo, cátion. Ganhando elétrons, fica negativo, torna-se ânion. Queridos, raciocinem comigo. Se esses elementos químicos são encontrados na natureza na forma neutra, quer dizer, um equilíbrio de cargas, número de prótons igual ao número de elétrons, por que raios eles iriam querer se envolver com alguém? Gente, se ser átomo neutro fosse suficiente para o elemento químico ser pouco reativo, a vida não existiria. As reações químicas dificilmente aconteceriam e nós não estaríamos aqui. Professor, pois não? Por que o selênio também é verde claro e ficou fora do CHOMPS? Por que ele foi desprezado aí? Só ele ficou de fora. A presença do selênio nos seres vivos é desprezível. Por isso que ele ficou de fora do CHOMPS. Ok. Tranquilo? Os CHOMPS são os elementos químicos abundantes nos seres vivos. E o selênio não faz parte do grupo. Tranquilo? Perfeito. Então, os CHOMPS predominam nos seres vivos, é isso? Sim. Os seres vivos são compostos basicamente de CHOMPS. Você, minha querida, que falou, você é CHOMPS. Você é basicamente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Se alguém por aí chamar você de CHOMPS, diga, muito prazer, você também é. Obrigada. Nós somos CHOMPS. Então, nós vamos nos preocupar com esses 6, né? Para a nossa biologia, vamos nos preocupar com esses 6. São os que mais importam para a gente. Então, vamos lá, o raciocínio. Se ser neutro, se ter o número de próton igual ao de elétron fosse motivo para não reagir, as reações não aconteceriam, a vida não existiria. Professor, quer dizer, então, que para reagir, os elementos químicos têm que ter vontade de reagir. Isso. Professor, e o que é que faz com que eles tenham vontade de reagir? É a quantidade de elétrons na última camada. Como assim, professor? Descobriu-se que os elementos químicos precisam ter uma certa quantidade de elétrons na última camada para ficarem estáveis como gás nobre. É como dizer que os elementos químicos, em geral, têm inveja dos gases nobres. Todo mundo quer ser nobre, né? Quer ganhar um título de nobreza. É isso mesmo. Professor, como assim? Me explique. Olha aqui à direita, lá na coluna 8A. Coluna 8A, gases nobres, eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção de um desses elementos. Qual é ele? Que não cabem 8 nele. Qual é esse elemento que está de fora, aí no grupo 8A? Muito O bem, hélio? respondo eu. É o primeiro. Não é o hélio. Observe, hélio. O hélio tem Z igual a 2, ele tem 2 prótons. Tendo 2 prótons, tem 2 elétrons. Mas 2 elétrons na camada K, lembrem o que eu disse? Camada K só comporta 2. Então, ele já tem o número máximo de elétrons da camada K. Portanto, o hélio está muito satisfeito. Obrigado. Eu não preciso de ninguém, eu sou independente. Eu não tenho carência emocional nenhuma. Ótimo, sorte a dele. Se você encontrar uma pessoa assim, comece a chamá-la de hélio. Lá vai o hélio. Tá? Gás nobre, não precisa de ninguém. Agora vejam abaixo: neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Esses sim, todos têm 8 elétrons na última camada, estão muito felizes e dizem: eu não preciso de ninguém, eu não interajo com ninguém. Descobriu-se que os elementos químicos em geral tendem a ficar com 8 elétrons na última camada, como ficam os gases nobres, exceto o hélio. A partir daí, criou-se o nome, regra do octeto. Simples assim. Professor, então, eu sei que os elementos reagem a nível de última camada. Isso. Mas sei que só os gases nobres têm um número adequado para estar completamente satisfeito. Isso. O hélio tem 2, está satisfeito. Os demais têm 8, estão satisfeitos. Isso.
Professor, eu estou vendo que aqui no grupo 1A só há um elétron na última camada. No 2A, 2 elétrons. No 3A, 3 elétrons. No 4A, 4 elétrons. No 5A, 5 elétrons. No 6A, 6 elétrons. E no 7A, 7 elétrons. Professor, nenhum deles está na regra do octeto. É verdade. Portanto, todos eles são emocionalmente carentes, românticos, eles estão querendo muito reagir com alguém, eles querem fazer ou formar ligações químicas, e graças a isso, a vida existe. Mas, professor, vamos ver aqui, esse pessoal aí da família 1A, como é que eles vão se estabilizar? Raciocine comigo. 1A, verifique aqui, hidrogênio, lítio, sódio, potássio e assim por diante. Todos eles com um elétron na sua última camada. Sendo que no caso do hidrogênio, a camada é uma só. Pessoal, falta quantos para 8? 7. Perfeito. Faltam 7. Agora raciocina comigo. Imagina que é dinheiro, tá certo? É mais fácil você perder R$1 que você tem ou ganhar R$7? Perdeu um. Perder um muito mais fácil você gastar um do que ganhar 7. Desliga o microfone agora. Agora olha para aí para o grupo 2A. 2A, tem 2 elétrons, são R$2. Faltam quanto para 8? 6. Muito bem, eu pergunto, é mais fácil você gastar R$2 ou ganhar 6? Gastar. Portanto, esse 2A tende a perder os elétrons dele. Vamos usar esse raciocínio aí para o grupo 3A. Pule aí na tabela periódica para o grupo 3A. 3 elétrons na última camada. Para 8, falta 5. Aí a pergunta, é mais fácil ganhar 5 ou perder 3? Professor, é mais fácil perder 3. Portanto, vocês já pegaram uma regrinha importante. Os elementos químicos que estão nos grupos 1A, 2A e 3A tendem a ceder os seus elétrons, perder os seus elétrons. Por quê? Porque o número de elétrons que eles possuem na última camada é inferior ao número de elétrons de que precisam para ter 2 ou 8. Pela regra do octeto, 8. Perfeito. Agora eu quero que vocês pulem o grupo 4A. Não olhem para ele agora. Vamos lá para o 5A. Todo mundo olhando para o grupo 5A. Tem 5 elétrons na última camada. Falta quanto para 8? 3. É mais fácil perder 5 ou ganhar 3? Perder 5 ou ganhar 3? Ganha 3. Ganhar 3, ganhar 3. Muito bem, é isso mesmo. Olha para o grupo 6A. Quantos elétrons faltam para 8? 2. É mais fácil perder 6 ou ganhar 2? Ganhar 2. Ganhar 2. E, finalmente, o grupo 7A. Faltam 1 elétron para 8. É muito mais fácil ganhar esse 1 elétron do que perder os 7 que ele tem. Pessoal, então eu já sei. Quando o número de elétrons é inferior ao número de elétrons necessários para a regra do octeto, esse elemento cede seus elétrons. Isso. Professor, quando o número de elétrons na última camada do elemento é maior que o número de elétrons necessário para completar a regra do octeto, ele tende a ganhar esses elétrons que faltam. Isso. Tchan, 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 tchan. E o grupo 4A? Pessoal, o grupo 4A. Qual é a tendência deles? Ganhar ou perder? Compartilhar. Compartilhar. Quem disse isso? Júnior Hatz, um score. Um score. Muito bem. Um score para o Júnior Hatz. Prestem bem atenção. Pessoal, o grupo 4A tem 4 elétrons. Precisa de mais 4. Então, é mais fácil ganhar 4 ou perder 4. É igual, tanto faz. Portanto, eles tendem a compartilhar. E eu vou chamar a sua atenção principalmente para este primeiro, da letra C, que é o carbono. O carbono, vejam, o carbono tende a compartilhar os seus 4 elétrons. Ele não tende a ganhar nem perder. Se vocês prestarem atenção a este argumento que eu vou usar agora, vocês vão entender por que é que a vida se baseia no carbono. O carbono é o mais versátil, porque, vejam, tendo 4 elétrons, ele compartilha os 4 elétrons. Os outros elementos não podem fazer isso, ele pode. Mas, professor,
Eu estou vendo o silício aqui embaixo dele, que também faz. O germânio logo abaixo, que também faz. O estanho, que também faz, e assim por diante. Bem, é verdade. Mas notem, desses elementos que aí estão, do grupo 4A, qual é o que tem o menor número de camadas? É o carbono. Quem falou? Hamilton. Margem score para o Hamilton. É o carbono. Gente, o carbono tem 2 camadas. O silício tem 3. O germânio tem 4. O estanho tem 5. E assim por diante. Professor, então, isso significa dizer que, embora todos esses do grupo 4A possam compartilhar os seus 4 elétrons na última camada, o carbono acontece de ser o menor deles, o mais simples. Perfeito. Então, professor, o carbono leva vantagem sobre todos os demais. Isso. Professor, então eu acabei de entender por que a vida se baseia no carbono. Exatamente. Este é o princípio. Pessoal, vejam que com essas informações, com esses conhecimentos, vocês hoje estão mais habilitados a compreender as ligações químicas presentes nos seres vivos. Estão mais habilitados a entender aquela regrinha do Chomps. Professor, você me disse que quando se tratar, obviamente estamos falando da química orgânica, baseada no carbono, porque a vida se baseia no carbono. Quando eu encontrar só carbono e hidrogênio, ali são regiões, ou temos ali regiões de apolaridade, porque a nuvem eletrônica se distribui ali de maneira igualitária, homogênea. Isso. Professor, você disse, segundo o princípio do Chomps, que além de havendo carbono e hidrogênio, havendo qualquer um dos outros, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, teremos nessa região provável polaridade. São regiões prováveis de polaridade, sim. Professor, por que é que isso acontece? Isso acontece porque esses elementos, os 4 que eu estou destacando, o OMPs, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, quando se ligam, ficam com pares de elétrons livres. E esses pares de elétrons livres se arrumam em certos orbitais. E os elétrons têm atração por carga positiva e repulsão por carga negativa. Então, é por isso que eles tendem a ficar mais numa região do que na outra. Professor, mas você não falou ainda desse conceito hoje. Não, não falei. Eu vou ampliar esse conceito na nossa próxima aula, nós vamos fazer exercício e vocês vão, então, calcular o número de elétrons livres, no caso destes elementos químicos que nós vamos estudar, está se ligando, e nós vamos tratar basicamente do Chomps, mas isso será na próxima aula. Eu quero que vocês comecem, então, a praticar esse conhecimento adquirido hoje. Comecem a fazer uso da tabela periódica. Proponham exercícios para si mesmos. Eu quero que, a partir de agora, a tabela periódica deixe de ser uma coisa sem sentido e passe a ser uma coisa viva para vocês. Na figura anterior, nós temos também certas propriedades ali descritas. Por exemplo, vejam aqui, onde há propriedades periódicas, à direita, abaixo. Eletronegatividade. A eletronegatividade é fundamental para a gente estudar a polaridade. Vejam as setinhas. Vejam, EN, onde há EN. De seta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Quer dizer, quanto mais acima na tabela periódica e mais à direita, mais eletronegativo o elemento químico é. Portanto, se for o contrário, ele estiver mais para baixo e mais à esquerda, ele é mais eletropositivo. Eletronegativo, eletropositivo. Puxa, como nós vamos estudar isso nas nossas próximas aulas? Já são 7h38 aqui pelo meu horário. Eu vou interromper, então, o data show aqui e interromper a gravação da aula, que foi excelente, foi uma aula maravilhosa. Vamos interromper a gravação. Interrompendo a gravação.